Olá, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal do YouTube. Hoje nós vamos aprender sobre como as suas decisões podem ter um impacto muito forte sobre os próximos anos da sua vida. Mas antes de a gente começar, por favor, curta esse vídeo e compartilhe ele com o máximo de pessoas que você puder. Porque da mesma forma que alguma palavra dita aqui hoje pode mudar de repente seu dia, sua semana, seu mês e seu ano, também pode mudar a vida de outra pessoa, tá bom? Então, vamos começar. Bom, se nós pararmos para pensar, a nossa vida basicamente ela gira em torno de decisões, né? Algumas decisões menores, outras decisões maiores, mas na verdade todas as nossas decisões, sendo elas conscientes ou inconscientes, são elas quem definem os próximos anos da nossa vida. E vocês sabiam que nós, todos como ser humano, comprovadamente tomamos 300 decisões diárias? Pelo menos 300 decisões inconscientes diárias. Por exemplo, você acorda de manhã e primeiro eu vou no banheiro fazer xixi ou eu vou escovar os dentes? Ou eu vou sair com calça ou com bermuda? Hoje eu vou de tênis ou de sapato? Várias decisões são tomadas ao longo do nosso dia. Você hoje está assistindo esse vídeo, também foi uma decisão. Talvez você pudesse estar assistindo novela ou uma série ou vendo fofocas ou no Instagram. Todas as nossas decisões, sejam elas pequenas ou grandes, elas têm um grande poder e um grande impacto sobre como serão os nossos próximos anos. E existem também aquelas que são as microdecisões, aquelas que parece que são insignificantes, mas que podem ter um resultado de uma decisão muito maior. Por exemplo, você está no trânsito dirigindo e alguém corta a sua frente. Você pode ter uma micro decisão rápida do tipo, nem dou bola, faz de conta que não existi e sigo em frente. Ou, nesse mesmo tempo, você pode decidir que te deu uma raivinha, um rancinho, então eu vou dar uma acelerada um pouquinho maior, eu vou encostar o carro um pouquinho mais perto. E nesta micro decisão você pode se deparar com uma decisão muito maior. Às vezes você se depara com uma pessoa com muito mais raiva do que você, com uma pessoa armada do outro lado, com uma pessoa que está num péssimo dia. E daí você vai ter que decidir se vai ter que enfrentar essa pessoa e criar um problema muito maior ou não. Então, indireta ou indiretamente, consciente ou inconscientemente, nós tomamos decisões diariamente. E elas afetam sim todos os próximos anos da sua vida. Por isso, é tão necessário nós termos sabedoria na hora de tomarmos as nossas decisões. A Bíblia diz que a sabedoria é o que nós podemos ter de mais valioso na vida. No livro de Provérbios, no capítulo 3, a Bíblia fala que a sabedoria ela vale mais do que prata, ouro e rubis. E no capítulo 4, ela ainda diz que se você quer ser sábio e agir como sábio, prefira ter sabedoria. A sua atitude mais sábia que você pode ter é adquirir sabedoria. Isso é bíblico. E se você pegar o contexto de todos os exemplos bíblicos, todos eles precisaram ter sabedoria e se depararam com uma decisão, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Um dos grandes exemplos, aliás, hoje nós vamos ver dois exemplos, mas um deles, que é o que nós vamos começar, é o exemplo dos irmãos gêmeos, Jacó e Esaú. Esaú, ele nasceu com a primogenitura. Embora eles fossem gêmeos, Esaú saiu primeiro. Então ele tinha uma bênção com ele, o direito da primogenitura. E Jacó foi o segundo, embora sendo gêmeos. Jacó e Esaú, eles viveram sobre o mesmo teto, com os mesmos pais, com os mesmos ensinamentos e tiveram a mesma vida. Então ambos se depararam com decisões, mesmo tendo um histórico de vida igual. Esaú, ele se transformou num grande caçador. Ele foi o filho que foi para a rua. E Jacó, ele se tornou o do lar, o da casa, o que fazia comida. Mas eles tiveram intenções, desejos e decisões completamente diferentes. Um deles estava disposto a vender tudo o que tinha, que era a sua primogenitura. E o outro estava disposto a comprar tudo o que queria. Então, um dia, Esaú, ele chegou cansado em casa e Jacó sabia que ele precisava de um prato de comida e fez uma negociação com o irmão. Eu vou te dar um prato de comida, em troca você me vende a sua primogenitura.
E Esaú concordou, porque embora Esaú tivesse a bênção, ele deu pouco valor para aquilo dele, ele deu pouca importância. Então, do que valia a primogenitura para ele? Diante da fome que ele estava, ele preferia um prato de comida. E Jacó adquiriu a primogenitura da forma legal, sem passar por cima do irmão, se aproveitando de uma situação e tomando uma decisão. Então, depois disso, Jacó precisou sair de casa. Não porque Jacó queria sair de casa, mas porque ele já não era mais amado lá. Então Jacó ele foi expulso do seu próprio lar. O que nos mostra que existem expulsões na sua vida que vão te tirar de um local que é bom para te colocar no local certo. Porque nem tudo que é bom significa que é certo. Nem todo lugar bom significa que é o lugar certo para você. Então, às vezes, a gente tem uma certa dificuldade de sair do lugar bom. Isso porque nós temos uma zona de conforto. E às vezes é mais confortável ficar onde está bom. E a gente perde o que é certo, exatamente por nos sentirmos confortável. E Jacó não estava nada confortável, tá? Quando ele saiu de casa, ele saiu do conforto da sua tenda. E a Bíblia diz que ele dormiu a cabeça sobre uma pedra. Ele ficou numa espécie de caverna que não tinha conforto algum, e um anjo apareceu para ele durante a noite, e Jacó era tão tinhoso, gente, ele queria tanto essa bênção, que ele brigou, ele lutou com o anjo a noite inteira. E quando o anjo disse que precisava ir embora, ele falou que não iria liberar o anjo enquanto ele não recebesse a bênção. E realmente ele recebeu a bênção, tanto que naquele dia o anjo trocou o nome de Jacó e disse: você não vai mais se chamar Jacó, que significa aquele que pega pelo calcanhar, o enganador, e trocou o nome dele para Israel, que significa príncipe de Deus. Jacó decidiu o que queria e Esaú decidiu não valorizar aquilo que tinha. Assim também aconteceu com um grande exemplo bíblico, que é o que nós vamos ler hoje, de Ruth e de Orfa, junto com a sua sogra Noemi. Vamos ler isso? A leitura de Ruth, gente, ela é apenas uma página da Bíblia. Se você for ver, é um livrinho bem pequeno, realmente é uma página e meia ali, mais ou menos 4 capítulos. O certo seria a gente ler tudo, mas como vai ficar muito extenso, eu vou parafrasear algumas partes da história para que você entenda tudo o que aconteceu e eu consiga te resumir e a gente entender o que vai aprender também dessas duas, tá bom? Vamos iniciar. A leitura é a seguinte, de todo o capítulo de Ruth, tá? Vou parafrasear. Nos dias em que os juízes governavam Israel, houve grande fome na terra. Por isso um homem deixou seu lar em Belém de Judá e foi morar na terra de Moabe, levando consigo esposa e 2 filhos. O homem se chamava Elimeleque e a esposa Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram de Eufrates, de Belém de Judá. Quando chegaram a Moabe, estabeleceram-se ali. Elimeleque morreu e Noemi ficou com os 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas que se chamavam Ruth e Orfa. Cerca de 10 anos depois, Malom e Quilion também morreram. Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Então Noemi e suas noras se preparavam para deixar Moabe. A certa altura, porém, Noemi disse às noras: voltem para a casa de suas mães, que o Senhor as recompense pelo amor que demonstraram por seus maridos e por mim. Que o Senhor as abençoe com segurança em seu novo casamento. Então deu-lhe um beijo de despedida e as 3 começaram a chorar em voz alta. Orfa se despediu de sua sogra com um beijo, mas Ruth se apegou firmemente a Noemi. Ruth respondeu: não insista comigo para deixá-lo e voltar. Aonde você for, irei. Onde você viver, lá viverei. Seu povo será meu povo e seu Deus, o meu Deus. Onde você morrer, ali morrerei e serei sepultada. Quando Noemi viu que Ruth estava decidida a ir com ela, não insistiu mais. Havia em Belém um homem rico e respeitado chamado Boaz. Ele era parente de Elimeleque, o marido de Noemi. Certo dia, Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo, ver se alguém em sua bondade me permite recolher as espigas de cereal que sobrarem. Noemi respondeu: está bem, minha filha, pode ir. Ruth saiu para colher espigas após os ceifeiros.
Aconteceu de ali trabalhar no campo que pertencia a Boaz, parente do seu sogro Elimeleque. Boaz foi até Ruth e disse: ouça, minha filha, quando for colher espigas, fique conosco, não vá a nenhum outro campo. Acompanhe as moças que trabalham para mim. Ruth se curvou diante dele com o rosto no chão e disse: o que fiz para merecer tanta bondade? Sou apenas uma estrangeira. Eu sei, respondeu Boaz, mas também sei de tudo que você fez por sua sogra desde a morte do seu marido. Ouvi falar de você. Ouvi falar que você deixou seu pai, sua mãe e sua própria terra para viver aqui no meio de desconhecidos. Que o Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio se refugiar, a recompense ricamente pelo que você fez. Certo dia, Noemi disse a Ruth: minha filha, é hora de eu encontrar para você um lar seguro e feliz. Faça o que eu lhe direi. Tome banho, perfume-se e vista sua melhor roupa. Depois vá até lá. Não deixe que Boaz a veja enquanto ele não tiver terminado de comer e beber. Repare bem no lugar onde ele vai se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se ali, e ele lhe dirá o que fazer. Por volta da meia-noite, Boaz acordou de repente. Ele se virou e ficou admirado de encontrar uma mulher deitada em seus pés. Quem é você? Perguntou ele. Sua serva Ruth, respondeu ela. Estenda as abas de sua capa sobre mim, pois o Senhor é o resgatador de minha família. Então Boaz exclamou: o Senhor a abençoe, minha filha. Você demonstra agora ainda mais lealdade por sua família que antes, pois não foi atrás de um homem mais jovem, seja rico ou pobre. Não se preocupe com nada, minha filha. Farei o que me pediu, pois toda a cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Boaz levou Ruth para a casa dele. Ela se tornou sua esposa. Quando Boaz teve relações com ela, o Senhor permitiu que ela engravidasse. Ela deu à luz a um filho. Noemi pegou o bebê, aninhou-o junto ao peito e passou a cuidar dele como se fosse seu filho. As mulheres da vizinhança disseram: Noemi tem um filho outra vez. E lhe deram o nome de Obed. Ele é o pai de Jessé, pai de Davi. Gente, eu resumi bem aqui, tá? Se você pegar a Bíblia, o contexto é mais longo. Eu tentei pegar só uns pontos para que você que não conhece a história consiga compreender o que eu estou falando. O sogro morre. Depois, os dois filhos morrem. Estamos nos deparando com 3 viúvas: Orfa, Ruth e a sogra Noemi. 3 viúvas. Naquela época, gente, a viúva era descartada. Era uma mulher que não tinha mais valor. Não era como hoje, ela não podia manter os bens da família, ela não podia se tornar uma empresária. A viúva, ela não tinha como ter mantimentos nem casa, absolutamente nada. Elas viraram realmente 3 desalojadas, jogadas ao vento. Exatamente por isso que mais para frente, quando os discípulos perguntaram a Jesus qual é a verdadeira religião, ele disse: a verdadeira religião é ajudar os órfãos e as viúvas, porque eram as pessoas desprovidas da lei, eram aqueles deixados de lado. Mas observem que as duas aqui, elas tinham a mesma rotina, viviam sobre a mesma casa, cada uma casada com um irmão, certo? Mas elas tiveram decisões completamente diferentes. Orfa, ela é imediatista. Beijo, tchau, Noemi. Infelizmente ficamos 3 viúvas, não tem mais como a gente ajudar uma outra. Vou voltar para a terra dos meus pais, minha mãe, e vou tentar recomeçar minha vida. Ok. Já Ruth foi completamente diferente. Mas vejam que Orfa, ela nunca mais aparece na história. Ela desaparece aqui da Bíblia. Certas decisões impensadas que você vai tomar na sua vida vai te fazer sair de cena. Vai te fazer nunca mais voltar para a história. Já Ruth, que teve a mesma proposta que Orfa, falou: para onde tu fores eu irei, teu Deus será o meu Deus. Observe que quando Orfa ela decide ir embora, ela não sabia que Noemi ela tinha um contato de parentesco lá em Israel. Aliás, nenhuma das duas sabiam, porque Noemi não falou isso para elas. Ela foi em busca desse parente, mas sem que elas soubessem. Isso aqui nos ensina 3 lições. A primeira: as suas decisões precisam ser orientadas por Deus, porque Deus tem o contato. Ele sabe qual é o seu futuro.
Então é muito mais fácil você ser guiado por aquele que já sabe o que vai acontecer lá na frente. 2. Você precisa ouvir conselhos de quem tem sabedoria, de quem tem experiência com Deus, porque esse tipo de pessoa vai fazer muita diferença no seu futuro. E 3. Suas decisões precisam ser baseadas em princípios. Apesar de estarem se sentindo péssimas, de serem viúvas, Ruth, principalmente, além de viúva, ela era moabita. Então ela era estrangeira na terra de Israel, onde Noemi estava voltando. Ela era a mulher que ninguém queria ver perto. Mesmo assim, elas tinham um princípio e elas foram em busca desse princípio. Agora pensem comigo. Elas chegaram lá e encontraram Boaz. Boaz, a Bíblia diz que era um homem rico, de boa aparência e temente a Deus. Bom, um homem com essas características era o melhor partido da cidade. É óbvio que a última mulher que ele queria no mundo era uma viúva, ainda mais uma viúva moabita. Entendam que não é lógico, né? Quando Deus quer agir na sua vida, nada será lógico. O que você precisa é estar no lugar certo, com pessoas certas. O restante, mesmo não sendo lógico para você, vai acontecer porque está dentro do propósito de Deus. Ruth decidiu ir para Israel e Deus não poderia tomar essa decisão por ela. A decisão sempre será nossa. Sempre vai estar nas nossas mãos o poder de decisão. Se ela tivesse se afastado da sogra de Noemi e Noemi não tivesse colocado toda a estratégia na vida dela, o futuro de Ruth seria completamente diferente do que de fato foi. Mas o fim dessa história, o final dele, é o mais forte de todos. Observem bem o final, gente. Ruth gerou Obed, que gerou Jessé, que gerou o rei Davi, que veio a linhagem do Rei dos Reis, Jesus Cristo. Na verdade, Deus tinha um grande propósito para a vida de Ruth e para suas gerações. Ela jamais poderia imaginar que ela estava dentro de um propósito tão grande de Deus assim. As tuas decisões hoje, elas não só vão atrapalhar ou vão facilitar a sua vida, como elas também podem atrapalhar as gerações que vêm através de você. Deus, ele nunca age sobre um indivíduo. Deus age sobre vários indivíduos, sobre pessoas que te cercam. Por isso que Deus mexe tanto na nossa vida. Parece que Deus, ele mexe, ele chacoalha a nossa vida antes dele começar a agir. Porque ele tira quem ele não quer, ele coloca quem ele quer, ele te deixa próximo de quem precisa. Novas pessoas se aproximam e de repente surge o propósito. Porque Deus não age sobre uma vida, ele age sobre um contexto de pessoas. E suas decisões não vão só afetar você, vão afetar a vida de muitas pessoas que fazem parte da sua família também. Agora, com esses exemplos em mente, nós precisamos decidir quais deles nós escolhemos ser. Se Jacó e Esaú estavam sobre o mesmo teto, que tiveram as mesmas oportunidades e que tomaram decisões completamente diferentes. Orfa ou Ruth, que é a mesma história que se repete, que tiveram a mesma chance de tomar as mesmas atitudes e agiram completamente diferentes. Na verdade, quando a gente está passando o pior momento da nossa vida, quando a gente está se sentindo nada, quando a gente está se sentindo esquecido, quando tudo desmorona, quando nada mais dá certo, é exatamente ali, nesse dia, que você toma atitudes que vão mudar com toda certeza os próximos anos da sua vida. E é nesse dia que você destrói ou que você preserva a sua vida e a sua família. Daí existe um texto da Bíblia que diz que enganoso é o coração do homem. Então, se normalmente a gente toma atitudes por aquilo que o coração nos diz, como é que a gente vai saber que decisão tomar? Como é que a gente vai saber se a gente está tomando ou não a decisão correta? Isso não depende do seu bom coração. Isso depende totalmente do quanto você está disponível para escutar a Deus. Se você confiar na sua própria experiência, com certeza, o seu futuro não vai ser certeiro.
porque o único capaz de saber o que vai acontecer com você no futuro é Deus. E somente mediante a obediência dele e as instruções dele é que você vai conseguir ter um futuro de acordo com aquele que ele quer para você. Vejam bem o que aconteceu com os 12 discípulos. Jesus, ele estava presente na vida de 12 discípulos. Todos os 12 tiveram a mesma chance, o mesmo aprendizado. Todos os 12 estavam diariamente com Jesus ouvindo as mesmas coisas. Mas Judas decide trair. Pedro decide negar. Bartolomeu, ele desaparece da história. Tomé decide duvidar de tudo. João foi o único que decidiu ficar perto de Jesus no fim da sua morte. Cada um tomou uma decisão diferente na hora que a pressão bateu. E é exatamente isso que acontece nas nossas vidas hoje. É na hora que o bicho pega, é na hora que a gente está desesperado, que nós não sabemos mais o que fazer. É bem ali que você toma as principais decisões que são capazes de mudar o seu futuro e o futuro da sua família. Então, tome as decisões certas, baseadas nos princípios daquele que já sabe o seu futuro. Recua o teu pensamento e o teu jeito de humano, porque somente Deus é que vai poder te guiar no caminho certo. Um grande beijo e que você tenha uma semana abençoada. Até o próximo vídeo.